Nesse vídeo eu vou te mostrar as minhas 3 piores ações. Invertendo um pouco a lógica, em vez de falar sobre as 3 melhores ações, os 3 melhores fundos imobiliários, eu vou te trazer aqui as minhas 3 piores ações, aquelas que estão com maior prejuízo dentro da minha carteira de investimentos. Eu vou te mostrar os motivos delas estarem para baixo e também a lição que eu tirei por trás disso. Quais foram os meus erros ao investir nessas 3 ações, para que você não venha cometer eles, para que você aprenda com os meus erros, que você não cometa eles e você não tome esses prejuízos que eu estou tomando. Então bora lá, vamos ver essas 3 ações, vamos entender aqui as lições por trás desses grandes erros que eu cometi. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana, sempre falando sobre ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então me acompanha por aqui, já se inscreve aqui no canal, pois aí você não vai perder nenhum conteúdo. E bora lá, vamos começar aqui com a primeira ação, que é a Magalu. O que eu cometi de erro investindo aqui na Magalu? E beleza, a primeira ação aqui que nós vamos falar é a Magalu. Certamente você já ouviu falar da Magalu, muitas pessoas, muitos investidores aplicaram seu dinheiro na Magazine Luiza. E ela é uma das 3 ações aqui que estão me dando o maior prejuízo dentro da minha carteira de investimentos. Bom, dando uma olhadinha rápida aqui nos indicadores, nos dados da Magalu, nós podemos comprar ela hoje aqui com cerca de R$ 13,75. Lembrando que ela chegou num topo máximo de R$ 27 ali em 2021. Então, de 27 ela caiu aqui para 3, uma queda de 90% durante esse tempo. Mesmo assim, no último ano ela se valorizou aqui, nos últimos 12 meses ela se valorizou 47%. Isso, claro, depois de uma queda de 90%, mas tudo bem, a gente tem aqui uma valorização de 47% se for olhar esses últimos 12 meses. Mas a queda dela realmente foi muito grande, pegou muitos investidores tiveram prejuízos com a Magazine. E bom, dando uma olhada nos principais indicadores, ela não vem pagando dividendos, ela até pagou alguns dividendos, mas esse não é o foco da Magazine, ela não está pagando dividendos. O payout médio até é o indicador que mostra o quanto que ela distribui, e esse payout ele mede os últimos 5 anos, então ela até pagou alguma coisinha ali, mas foi bem pouco. Esse não é o foco da Magalu, ela quer crescer, ela tem aquela ideia de ser a Amazon brasileira, e dela crescer e depois lá futuramente, quem sabe, pagar dividendos. Mas a ideia não é essa, realmente é focar no crescimento, na expansão, no aumento de receita, no aumento de lucro. Porém, isso não vem dando certo. O PL dela aqui está negativo, nem tem como analisar. A dívida dela é um ponto bem interessante para a gente olhar. Ela está com uma dívida, um DL dividido pelo EBITDA, essa dívida líquida dividida pelo EBITDA. O EBITDA é tudo que ela ganha antes de começar a descontar os impostos, taxas e tudo que vem depois, os custos dela. Então isso mostra o quanto tempo que a empresa conseguiria pagar, honrar suas dívidas. E uma dívida de até 2,5 é ok, é uma dívida razoável, mas é uma dívida aceitável. As empresas, elas tomam dívida para crescer, para expandir, é natural que se tenha essas dívidas. Mas se aumentar muito, se for para 3, aí a gente tem que abrir o olho, pois aí já começa a virar uma dívida muito alta e a empresa talvez não consiga pagar, justamente porque ela não está conseguindo ter lucro líquido. Então essa dívida vai rolando, isso vai aumentando cada vez mais. Olhando aqui para a margem líquida, esse é o ponto principal da Magazine Luiza e também das empresas de varejo, é a margem líquida. Ela está aqui negativa em menos 1,94, o que mostra que ela não está conseguindo ter lucro. De toda a receita dela, a gente consegue ver aqui na imagem da direita, esse quadro ele mostra que as barrinhas verdes é a receita líquida da empresa. E se a gente olhar assim de longe, a gente vê, nossa, mas a empresa vem crescendo sua receita ano após ano, é uma escadinha ali subindo a receita, não tem como isso dar errado. Mas sim, porque o que vale de fato é o lucro líquido. O lucro líquido é aquela linha laranja e a parte de baixo, aquelas barras em azul, são os custos. Então, pegando toda a receita dela, que gira em torno de 30 bilhões, está quase em 40 bilhões. É uma receita muito grande, mas tirando todos os custos, as despesas, as dívidas, ela não consegue ter lucro. Inclusive, em 2022 ela teve prejuízo, ali em 2021 ela até teve lucro. É uma receita tão grande ali de 35 bilhões, o lucro ele fica lá embaixo, parece pouco, mesmo um pouquinho ali é um bom lucro, mas infelizmente aqui em 2022 ela tá tendo prejuízo. Em 2023 ela ainda não mostrou uma recuperação, mas isso tudo está atrelado também com a taxa de juros elevada. Quando a Selic estava lá embaixo, nós tínhamos a Magazine Luiza no topo dela, naqueles R$ 27 que a empresa estava. E hoje, como isso se inverteu, a taxa de juros está muito elevada, a empresa está lá embaixo, porque a taxa de juros alta, ela para toda a economia, as pessoas acabam não consumindo, elas pensam, eu vou comprar uma TV, uma geladeira, ou eu vou poupar esse dinheiro, vou botar aqui no Tesouro Selic, vou deixar esse dinheirinho quieto aqui, esperar um pouco. A taxa Selic alta freia a economia, essas empresas
empresas de varejo se prejudicam muito. E outro ponto que vem crescendo muito é a concorrência. Então a Magazine Luiza, antes ali, ela não tinha tanta concorrência como, por exemplo, o Mercado Livre, Shein, a Shopee. Então existem mercados, existem empresas que estão chegando e roubando o market share dela, que é de todo o mercado, qual que é a fatia que a Magazine Luiza tem. Então essas empresas que estão vindo aqui com concorrência, elas vêm crescendo, pegando os clientes da Magazine, e isso acaba também impactando no lucro, no desempenho da empresa. Então são vários fatores que estão levando a essa queda aqui bem grande. O ROI dela, que é a eficiência de gerar esse lucro líquido, também está negativo, porque ela está tendo prejuízo nesses últimos anos. Por isso aqui a Magazine vem caindo tanto, principalmente pela taxa Selic alta e pela concorrência. Ela não está conseguindo ter lucro nesse período. Bom, eu investi lá em 2020 cerca de R$980, sei lá para cá foram R$980, o que dá hoje uma queda aqui de menos 57% da Magalu. Eu estou tendo um prejuízo aqui de mais de R$500. Se eu for vender hoje no mercado, eu venderia ela a 417. E nesse tempo todo ela me pagou aqui R$3,54, aqui um baita dividendo. Isso, se eu for ajustar ali os dividendos, eu teria aqui um lucro de 57%. Então praticamente estou levando um tufo aqui de 57% na Magalu. E qual que é a lição que eu tiro disso? Eu investi na Magalu lá na primeira queda, lá nas primeiras quedas em março de 2020, quando a Bolsa de Valores aqui no Brasil ela despencou muito. A Magalu era uma das empresas mais badaladas, ela estava lá naquele patamar de 20 e poucos reais. Ela caiu para um valor ali próximo de R$8, que foi quando eu comprei. Hoje a empresa está valendo R$13,50, ela está ali abaixo de R$4. Eu comprei no momento certo, eu tive uma excelente valorização ainda em 2021. A empresa chegou a bater aqueles R$27 que eu comentei. Então, na minha carteira, a Magalu, ela chegou a passar de 200% de rentabilidade. E qual foi o meu maior erro? Eu comprei na hora certa, mas eu não vendi a empresa no momento que eu deveria ter vendido. Eu não tinha como saber o que ia acontecer. Eu poderia ter vendido um pouco daquele lucro, eu estava com 200% de lucro na empresa e agora eu estou aqui com menos 57%. Então essa é uma das piores coisas que pode acontecer com o investidor. A gente investe na hora certa, a empresa decola, a empresa vai lá para cima, mas a gente não vende, a gente acaba não realizando aquele lucro, a gente acha que aquilo vai subir para sempre e a empresa acaba caindo, vem esses prejuízos grandes e aí a gente tem que aguentar agora esse prejuízo aqui de 57%. Eu não vou me desfazer ainda da Magalu porque eu vou esperar esse novo ciclo de baixa da taxa Selic. A taxa Selic está prevista para cair agora, ainda em 2023, então eu vou esperar um pouco para ver como que vai ser o comportamento dela nos próximos trimestres. Então ela está no modo aqui de quarentena na carteira, mas eu ainda vou esperar para ver esse novo ciclo de baixa da taxa Selic, porque isso vai impulsionar, vai aumentar o consumo dessas empresas de varejo, então quem sabe a empresa ela possa reverter esse prejuízo e passar a ter lucro daqui para frente. Uma segunda empresa aqui que eu tenho na carteira que estou tendo um grande prejuízo é a Raízen. Eu falo aqui Raízen, a Raiz 4 é uma empresa então do setor de biocombustível. Na verdade ela atua na parte de produção de açúcar, ela tem desde o plantio da cana de açúcar, depois a extração, e com isso ela consegue fazer então o etanol e também o açúcar. Então ela exporta o açúcar e ela também tem o etanol e faz toda essa distribuição, toda a logística do etanol. E ela inclusive tem a parte de varejo dela, que seriam ali os postos de combustível da marca Shell. Então é uma excelente empresa, ela é muito grande, ela atua no Brasil e na Argentina, então ela tem uma distribuição muito grande, uma produção e uma exportação muito boa, e um setor bem interessante, um setor que tem tudo para dar certo no futuro. Essa parte de energias renováveis, ela é muito preocupada com essa parte ambiental, então é uma empresa bem interessante e a gente pode comprar ela aqui hoje com cerca de R$3,88. Ela teve uma queda no último ano ali de cerca de 20% e é uma empresa que vem pagando dividendos, ela pagou aqui 5,40% no último ano. Dando uma olhadinha nos seus indicadores, o dividend yield, como a gente viu, 5,40%, o payout médio dela, os últimos 5 anos tem ficado ali em 36%, então de tudo que ela tem de lucro líquido, ela distribui esses 36%, mas o restante ela guarda para si, para expandir, para crescer, para aumentar os seus negócios. Então é interessante que ela também busca esse crescimento. O PL dela está aqui em 16, o PL que eu considero um pouco alto, o investimento que a gente faria hoje levaria 16 anos para a gente reaver. A sua dívida está controlada, está em 1,22, a sua margem líquida também aqui bem baixa, de 1%. A margem líquida é aquilo que ele consegue ter ali de fato de lucro líquido, o que deu um ROI aqui de 10%, o ROI é a eficiência em gerar esse lucro líquido. Então a empresa ela está tendo lucro, mas é um lucro bem baixinho, um valor bem baixo que ainda não condiz com o que a empresa pode trazer para nós. Eu comprei ela lá em 2021, investindo cerca de R$902, e se eu for vender hoje no mercado, eu venderia a R$552. Então aqui um prejuízo de R$350, um prejuízo aqui
aqui de 38% e ela pagou alguns dividendos, ela pagou aqui R$34 desse valor que eu investi, o que daria um prejuízo ali um pouquinho menor ali de 34, 35%. Eu investi, mas eu já recebi um pouquinho em dividendos. E qual foi o grande erro de eu ter investido aqui na Raizen? Foi justamente porque ela passou por um IPO. Ela teve o seu IPO ali em 2021 e eu investi logo depois do IPO. E o grande aprendizado é que durante os IPOs, as empresas precisam passar por uma série de certificações, elas precisam estar realmente redondinha para conseguir fazer o seu IPO, para abrir o seu capital na bolsa de valores. Ela estreou na bolsa ali em 2021. Porém, para elas conseguirem captar mais investidores, elas vêm com os relatórios, tudo bonitinho. Então a apresentação da empresa é excelente, com números maravilhosos, e isso acaba que ilude um pouco nós investidores. E é muito importante, e eu não vou mais fazer isso, é investir em IPOs. É interessante que a gente espere a empresa ser lançada na bolsa, ela estreia na bolsa, deixa rolar um tempo para ver o desempenho da empresa, de fato ali trimestre a trimestre, e aí a gente escolhe se a gente investe ou não. Eu investi durante esse momento da IPO, onde os números vêm muito inflados, vêm muito bonito, tudo muito lindo, maravilhoso, e acaba que o preço das ações acaba sendo vendidos a um patamar bem mais elevado do que de fato é o valor daquela empresa. Ainda a empresa não conseguiu se alinhar e mostrar bons resultados, então por isso que ela está tendo esse prejuízo aqui de quase 40% na carteira. E para fechar, uma terceira ação aqui da minha carteira que está caindo é a Fleury, o grupo Fleury. A Fleury é líder em medicina diagnóstica, então é uma empresa que foca em laboratórios, em exames médicos, então com isso ela tem esse diagnóstico. No início ela tinha muito essa pegada de fazer exames que prevêem doenças, então uma parte bem legal, um setor que é interessante, o setor de saúde, é um setor perene, mas a empresa em si, ela vem fazendo muitas aquisições e isso vem mudando um pouco a logística ali, um pouco da estrutura da empresa. A Fleury a gente pode comprar hoje aqui com cerca de R$15, ela teve até uma valorização no último ano aqui de 8, 9%, ela pagou um dividendo aqui bem baixinho aqui de 2%, 1,94%, mas o foco da Fleury realmente é crescimento, não é pagamento de dividendos. E olhando um pouco os principais dados da empresa, nós temos aqui o dividendo, então próximo de 2%, o payout médio aqui de 76%, todo o lucro que ela está tendo, 76% ela distribui, mesmo sendo poucos dividendos, e o restante ela vai guardando ali para reinvestir. Ela faz muitas aquisições, então ela tem vários laboratórios que ela foi comprando com o tempo. Cada vez que ela vê uma oportunidade no mercado, ela vai lá e compra algum laboratório, algum concorrente, e com isso ela criou então esse grupo Fleury. E o PL dela está aqui em 28. Essas empresas de crescimento, elas tendem a ter um PL maior, justamente porque elas não pagam tanto dividendos. A ideia é crescer bastante para lá no futuro passar a pagar dividendos. Então, o retorno que a gente teria aqui investindo na Fleury, realmente ele é mais longo. Então, um PL aqui mais alto. A dívida dela está ali em torno de 2, que é uma dívida controlada. A margem líquida dela está aqui em 6%, 6,32%, o que dá um ROI aqui de 10,46%. Então, a eficiência de gerar esse lucro está aqui em 10,46%. Se a gente for olhar o gráfico aqui do lado, nós temos aqui a receita da empresa crescendo também ano após ano, mas o seu lucro líquido está um pouco estável, ela não vem acompanhando esse crescimento da receita. Então vem chegando mais dinheiro, mas a empresa não está conseguindo converter isso para lucro líquido. E esse é um dos pontos que estão impactando a Fleury, essa quantidade de aquisições que ela está fazendo. Então ela está com algumas dívidas, ela precisa pegar esse dinheiro para comprar, fazer essas aquisições. Isso acaba gerando uma dívida. Essa taxa Selic alta também prejudica um pouco esse pagamento dessas dívidas, mas o principal que vem acontecendo na Fleury é que eu acho que não conseguiu ainda criar a sinergia de todas essas aquisições que ela vem fazendo, ainda não está alinhado o suficiente para gerar lucro. Então é normal que quando uma empresa compra outras empresas que tenham um tempo de maturidade para alinhar tudo e passar a ter um lucro eficiente. Então a empresa, a Fleury, ela está nesse momento aqui de alinhar essas aquisições que ela fez para passar a ter mais lucro. Inclusive, se a gente for olhar a margem líquida dela, ela vem caindo. Nos últimos anos estava ali em 14, 15%, depois caiu para 8% e agora está em 6%. A margem líquida, o lucro líquido dela está diminuindo. Mesmo com essas aquisições, o lucro está baixando, o lucro está ali empatado e baixando. Então isso acaba trazendo um pouco de pessimismo para a empresa. Será que a empresa vai dar conta? Será que ela vai melhorar daqui para frente? Mas eu acredito na empresa. Das três, a Fleury é que eu mais tenho otimismo. Eu acho que a Fleury está passando por esse momento, mas logo ela vai equilibrar suas contas, ela vai melhorar com o tempo. Então eu investi cerca de R$1.000 nela. Hoje, se eu for vender a mercado, eu venderia as minhas ações por R$722, o que dá um prejuízo aqui de 30%. Ela pagou aqui cerca de R$59 de dividendos, o que daria um lucro ajustado, ali, um prejuízo ajustado de 24%. Então diminuiria ali um pouco do meu prejuízo, porque ela já pagou
apagou um pouquinho. E eu invisto nela lá desde 2020, então eu venho acompanhando a Fleury. Ela teve altos e baixos na bolsa, mas agora ela está passando por esse momento de queda. No último ano ela caiu até mais de 40%. E beleza, qual a conclusão então com essas três empresas? E por que eu não estou tão preocupado mesmo com essa queda tão grande? Bom, essas três ações, cada uma delas representa dentro da minha carteira, dentro do meu portfólio, ali entre 0,5% e 1%. Nenhuma delas me trouxe um grande prejuízo no final das contas. No todo da carteira, isso está diversificado. É por isso que a gente fala tanto de diversificação. Sempre que a gente vai investir, a gente sempre bate nessa tecla da diversificação, buscar segurança, sempre montando uma carteira bem diversificada. É justamente para isso. A gente vai cometer erros, algumas ações não vão dar certo, mas o importante é que no todo da carteira a gente tenha mais acertos do que erros. Aqui eu tenho 3 ações que não deram certo, por vários motivos que a gente viu já no vídeo, mas no total a maioria das minhas ações estão dando lucro. Essas estão puxando um pouco a rentabilidade para trás, mas não é um grande problema. Diversifique muito bem a sua carteira para que você não cometa esse erro de talvez escolher. Às vezes é simplesmente por azar, você investe numa ação que tá tudo certinho e ela cai por N motivos. Pode ser alguma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo que vai impactar a receita da empresa e enfim, vai derrubar as ações. Sempre pense em diversificação. Esse é o ponto principal que a gente tem que tirar desse vídeo, buscar essa diversificação para ter segurança. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre como eu montaria uma carteira de investimentos com 10 mil reais. Ali eu explico em detalhes como que a gente pode montar essa diversificação, como ela é importante para nossa carteira. Enfim, eu mostro em detalhes como investir em ações, fundos imobiliários, investimento no exterior e também renda fixa, para a gente montar uma carteira bem diversificada. Então dá uma olhada ali, vai te ajudar bastante. E te vejo semana que vem. Muito obrigado e falou!